Câmara dos Deputados aprovou, na noite passada, na noite dessa terça-feira, o texto base do projeto antifacção para combater o crime organizado. Foram 370 votos a favor e 110 contra. Sim, 370, não 110, 3 abstenções. Aprovado o substitutivo. Estão prejudicadas a proposição inicial e as emendas, ressalvados os destaques. O texto endurece penas para facções ultraviolentas que podem chegar a 40 anos de prisão. A proposta também cria novos crimes, como o novo cangaço e ataques com drones, e amplia poderes de investigação. O relator, deputado Guilherme Derrite, defendeu a medida para interromper comunicações ilícitas nos presídios. Líderes do governo criticaram as alterações, alegando a perda de autonomia da Polícia Federal. O relator da proposta, por sua vez, afirmou que o texto traz novas regras para atacar o patrimônio das facções, permitir a apreensão imediata de bens e ampliar a atuação do Ministério Público nas forças-tarefas. Segundo Luciano Zucco, líder da oposição na Câmara, o destaque para equiparar organizações criminosas a terroristas não foi aceito. O relator, Guilherme Derrite, deputado federal, ele diz que ainda está construindo toda aquela emenda que for possível. Pelo que eu entendi, esse destaque não foi aceito e aí sim deverá ser votado. Foi apresentado pelo PL com assinatura do União Brasil. No nosso site tem uma reportagem que detalha os principais pontos dessa proposta. Diz aí a manchete que a gente vai colocar na tela para você. Em nova versão do PL Antifacção, Derrite acolhe fim da audiência de custódia presencial. Derrite cita dados do Ministério da Justiça para justificar a alteração. Abre aspas. Segundo o levantamento do Ministério da Justiça em 2018, a escolta de presos, especialmente para audiências, custou 250 milhões de reais aos estados. Fecha aspas. E acrescentou, aspas mais uma vez, soa no mínimo irrazoável tamanho gasto para atos processuais que podem ser contemplados pelos atuais meios tecnológicos de comunicação. A gente abre essa edição chamando aqui no nosso telão Guta Pini para comentar este e outros assuntos. Muito bom dia para você, Guta. Seja bem-vinda. Ótima quarta-feira. Bom dia, Dani. Bom dia para a nossa audiência. Vamos lá. Uma quarta-feira aí agitada pela frente. Temos muitos assuntos, a começar por essa aprovação do PL Antifacção na Câmara, Guta. A mudança sugerida pelo relator, eu dizia, também é respaldada pelo argumento de segurança. Ou seja, ele fala em deslocamentos de líderes de facção que geram riscos de fuga, de emboscadas e também de ataques coordenados. Procede essa informação, correto? Com certeza, Dani. Vamos só lembrar o que é uma audiência de custódia. É aquela audiência, aquela oitiva de um preso em flagrante. Depois que acontece a prisão em flagrante, esse preso é levado ao juiz para que o juiz possa analisar se essa prisão atendeu aos requisitos legais, se essa prisão deve ser mantida ou relaxada, e se devem ser aplicadas novas medidas contra esse preso. Alguma medida cautelar, uso de tornozeleira eletrônica, enfim, converter essa prisão em flagrante em uma prisão provisória, enfim. O fato é que esses deslocamentos, para que uma audiência nessas condições precisa ser feita de forma presencial? O custo que você gera para o Estado, para que um preso em flagrante seja ouvido, não se justifica. Não só por conta dos custos, mas como o Derrite bem disse, sobre também o risco de fuga desses presos. Então, hoje em dia, com tanta tecnologia, vejam só, eu estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estou falando com Daniel Vidal em São Paulo, tantas pessoas em todo o Brasil e no mundo nos ouvem. Então, a tecnologia está aí para fazer essas aproximações, para facilitar o trabalho, inclusive do juiz. Então, não há necessidade de uma audiência de custódia presencial. Então, o texto mostra aí a que veio, que é realmente endurecer a atuação do Estado contra o crime. Pois é, houve esse imbróglio aí, tanto entre a base governista, petistas, com a oposição, que
teve o relator presente, atuante nesse processo, nesse projeto, na condução desse projeto de lei. Lembrando que boa parte desses 110 votos contra o PL antifacção são exatamente de petistas e de partidos aliados ao governo, o que explica essa politização de um tema tão importante para o Brasil, Guta Piini. Olha, Dani, num primeiro momento, a gente pode interpretar essa politização com a intenção de desgastar o Derrite. Porque, enfim, ele pode vir aí candidato nas próximas eleições ao Senado ou até mesmo ao governo do estado de São Paulo, então entendo que a intenção é desgastá-lo. Mas, por outro lado, me parece também que a esquerda aí errou no diagnóstico, porque eles poderiam ter continuado aí com a narrativa contra as alterações do Derrite, enfim, foi o 6º texto que o Derrite apresentou. Então, eles poderiam ter surfado essa onda de outra forma, querer colocar aí que foi, no fim das contas, uma vitória do governo, porque, afinal das contas, não houve equiparação das facções criminosas a terrorismo, e isso tem uma justificativa, nós já falamos aqui outras vezes, porque senão essa atribuição sairia dos estados, ficaria apenas com a Polícia Federal, a qual não tem o efetivo suficiente para combater. Enfim, isso é uma discussão que pode ser feita adiante, mas o governo poderia ter surfado essa onda, a esquerda poderia ter surfado. Então, me pareceu um erro de diagnóstico. Eles poderiam ter saído como algum vitorioso, como se eles fossem os vitoriosos nessa aprovação, porque eles conseguiram passar aí algumas questões importantes para eles, em especial essa questão do terrorismo. Então, me parece que a intenção é desgastar o Derrite, mas também me pareceu um erro de diagnóstico. Muito bem, vamos fazer o seguinte agora, Guta, vamos para Brasília, porque a Berenice Leite conversou com o deputado Fábio Costa sobre esse projeto antifacção que passou na noite passada lá na Câmara. Vamos assistir. O relator Guilherme Derrite trouxe diversos avanços ao texto que veio do governo. Como, por exemplo, o governo federal, que era autor desse projeto, trazia uma espécie de faccionado privilegiado, trazendo a redução de até 2/3 da pena. Como é que o governo envia um projeto de lei para cá, supostamente para combater organizações criminosas, facções criminosas, e esse texto previa a redução da pena para esses faccionados, um completo absurdo. O relator Derrite corrigiu essas aberrações e agora a gente vai votar dentro de poucos instantes aqui esse texto e a gente espera sim que seja um marco histórico no Brasil no combate ao crime organizado. Agora, um ponto polêmico e que o governo vem batendo nessa tecla diz respeito às atribuições da Polícia Federal. Inclusive, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, fala numa descapitalização em relação a recursos e fundos que são destinados. Como é que o senhor vê essa mudança? Já foi superado ou ainda está se propagando uma desinformação? Na verdade, isso é um método desse atual governo, é a utilização de falsas narrativas para tentar conduzir a opinião pública. Primeiro, eles trouxeram a informação de que isso seria ruim para o Brasil. Com relação à descapitalização da Polícia Federal, Andrei Rodrigues vem batendo nessa tecla, mas a gente percebe que essa questão de distribuição dos fundos, isso já teria sido superado? Isso é mais uma narrativa falsa desse governo, que só trabalha com narrativas falsas para tentar deturpar a opinião pública. Primeiro, eles vieram com a versão de que o substitutivo do Derrite estava enfraquecendo a Polícia Federal, o que não era verdade. Eles criaram uma verdadeira confusão em torno desse tema. As atribuições da Polícia Federal estão na Constituição Federal e não poderiam ser alteradas por uma lei ordinária. E agora eles estão com essa outra narrativa de que há um enfraquecimento em relação ao financiamento da Polícia Federal. O que o Derrite traz nesse texto é uma questão de justiça. Se as operações que gerarem a apreensão de bens, que forem revertidos para o Estado, se essa operação ela for desencadeada, se ela for capitaneada pelos Estados, esses bens eles são revertidos para o Estado. Se essas operações elas forem deflagradas pela Polícia Federal, esses bens que supostamente apreendidos serão revertidos para a União. Então há uma questão de justiça nisso. O que o governo federal quer? Que todos os bens apreendidos e revertidos para o Estado, que esses bens vão para a União, o que não é justo, porque as polícias estaduais também precisam de financiamento.
Um pouco antes dessa sessão, ontem na Câmara, a Berenice também conversou com outro parlamentar, o deputado Capitão Alden, que falou sobre os recursos da Polícia Federal. O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ele vem batendo nessa tecla em relação à descapitalização, é o que ele chama, da Polícia Federal, com perda de recursos. O texto prevê isso porque a gente percebe que o que tem ali é uma especificação dos fundos que são estaduais e federais serem especificados de acordo com onde o âmbito do inquérito, por quem vai ser investigado. Perfeito. Acho extremamente justo essa medida do capitão Derrite, porque hoje, se nós formos analisar, mais de 85% dos recursos que são direcionados para o combate e enfrentamento às organizações criminosas é feita pelo Estado ou pelos estados, os 27 com o Distrito Federal. Então, mais de 80% desse custo, só um exemplo, o Distrito Federal, Goiás, ele sozinho investiu em 4 anos 17 bilhões de reais do seu orçamento privado, do seu orçamento pessoal para a segurança pública. Quando o Fundo Nacional de Segurança Pública, através do fundo, ele disponibilizou hoje 2 bilhões de reais para todos os estados e todas as instituições. Então, digo e repito, hoje grande parte das instituições que fazem efetivamente o combate ao crime organizado são as polícias estaduais e não a Polícia Federal. Então é justo, sim, dividir essa fatia do bolo com as instituições estaduais e não apenas e tão somente com a PF, como estava previsto no texto original. Para finalizar, o senhor também tinha destacado aqui em off um outro ponto importante em relação a empresas, uma manobra que era feita por muitos empresários fora da legalidade. Perfeito. O capitão Derrite incluiu no seu texto, no seu relatório final, elementos do chamado lei do devedor contumace. Hoje, só para você entender, nós temos aproximadamente 1.200 empresas, 1.200 CNPJs, que hoje têm uma dívida avaliada em mais de 200 bilhões de reais, dívidas dos mais diversos segmentos, dívidas trabalhistas, dívidas com impostos, tributos. Hoje, o devedor, o bom pagador de impostos, aquele devedor que deve por uma questão de falta de gestão ou por conta de não poder conseguir pagar as suas dívidas, ele muitas vezes ele paga o preço em função de uma gestão desorganizada e dolosamente focada para o crime. Ou seja, são empresas que abrem e fecham CNPJs para lavar dinheiro. Então, postos de combustíveis, empresas de apostas, casa de apostas, enfim, loterias e hoje um segmento enorme de empresas se utilizam das benesses e da fragilidade do Estado em fiscalizar a atuação das empresas para poder lavar o dinheiro do crime organizado. Então o Derrite, ele aproveitou fragmentos desse texto que trata do chamado devedor contumace para apertar o cerco contra empresas que se utilizam das estruturas do Estado, das facilidades do Estado para lavar dinheiro. Agora o projeto segue para o Senado, onde precisa ser aprovado para virar lei. Da Casa Alta, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, anunciou Alessandro Vieira como relator do projeto. Esta presidência indicará Sua Excelência, o senador pelo estado de Sergipe, Alessandro Vieira, para relatar o PL 5582, que é o projeto de lei denominado Marco Legal do Combate ao Crime Organizado do Brasil. O senador Alessandro Vieira tem uma longa carreira jurídica também da Polícia Judiciária do estado de Sergipe, tem uma experiência grande como profissão, mas também agora como legislador e senador da República. Tem na sua agenda pessoal o combate e a proteção dos brasileiros enfrentando o crime organizado desde a sua origem em Sergipe e tem uma larga experiência. Alessandro Vieira também é relator da CPI do crime organizado, que tem como objetivo investigar o avanço das facções criminosas. Ainda segundo Alcolumbre, a população tem grande expectativa por medidas contra a criminalidade. O Brasil aguarda uma resposta do parlamento no enfrentamento da criminalidade e eu tenho certeza absoluta que todos os nossos outros senadores e outras senadoras que aguardavam a chegada desta matéria compreenderão a posição desta presidência em optar pelo senador Alessandro
por tudo que eu disse ainda há pouco em relação à sua experiência e à sua trajetória de vida e à sua atividade política no Senado Federal. Pois é, Guta, de volta aqui comigo no Jornal do Oeste, primeira edição, ainda sobre o que disse o deputado Berenice. Derrite também acolheu pedidos do governo para alterar a destinação dos bens confiscados. Quero ouvir você sobre essa modificação ao texto. Porque, na verdade, houve toda essa narrativa de enfraquecimento da Polícia Federal, não só na sua atuação, mas também nos seus recursos. E o que ficou muito claro é que esse recurso vai para o Fundo Nacional de Segurança Pública, do qual a Polícia Federal tem acesso também. E quando as operações forem efetuadas conjuntamente, haverá uma divisão dos valores. Então, nada mais justo, afinal, nós somos uma federação, os estados também atuam, e muito no combate ao crime organizado, a essas facções criminosas. Então, o Derrite tentou aí atender a todos os interesses, fez as alterações no texto para deixar muito claro que não haveria nenhuma perda de recursos para a União, mas a narrativa vai persistir. O governo segue com essa narrativa. Parlamentares de esquerda que votaram contra esse projeto de lei, esse é um dos argumentos tratados por eles, e a narrativa vai ficar. Mas vamos aguardar aí a aprovação no Senado, se eles vão enfrentar esse tema também, vão fazer alguma alteração. Agora o senador designado como relator, o senador Alessandro Vieira. Vamos ver, esse é um tema, um projeto de lei de urgência para a nação. Então, ficar ali preso a discussões inócuas, que são mais baseadas em narrativas do que em fatos, não vai pegar bem. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar lá pelo Senado. Mas o fato é que não há enfraquecimento nenhum da Polícia Federal, nem na sua atuação e nem na destinação dos recursos. Falando ainda sobre isso, Guta, no nosso site a gente destaca esse trecho do texto que determina que os bens apreendidos vão passar ao Fundo de Segurança Pública do Estado responsável pela investigação. Na reportagem de Oeste você vai ver aí, ó, quando houver a participação da Polícia Federal, seguirão para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Mais informações, todos os detalhes sobre esse texto base aprovado ontem na Câmara, você encontra no nosso site, é só acessar agora mesmo o nosso site, revistaoeste.com. Ou seja, Guta Pini, é preciso repisar, né, destacar mais uma vez o que foi feito nesse texto, que aliás a sexta versão desse relatório que foi entregue ontem por Guilherme Derrite, trazer todos os detalhes para que caiam algumas narrativas, algumas falácias em torno disso, para que a politização ela seja posta de lado, não é? E o fato da aprovação ter se dado com tanta margem, foram 370 votos a favor, já mostra aí o enfraquecimento da narrativa do governo, dessa esquerda aí que está mais lutando pela sua ideologia do que realmente pelo Brasil. Essa diferença chama muito a atenção. Foram 370 contra 100 deputados que votaram contra o projeto de lei. Então, eu entendo que essa narrativa está quase que superada. O projeto conseguiu ser aprovado, vai agora para o Senado, e esses são pontos que vão ficar, mas que eles não serão tão difíceis assim de serem desconstruídos nessa narrativa, justamente por conta da votação, que foi expressiva. Foi uma vitória do Brasil contra o crime organizado. O que as pessoas estão preocupadas, Dani, neste momento é como é que ficou a pena. E vai chegar até 40 anos, dependendo da conduta. Como é que vai ser a progressão de regime, que é aquela mudança do regime de cumprimento de penas, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o fechado? Quanto tempo de pena essa pessoa criminosa, membro de facção criminosa, vai ter que cumprir? E esse período chega até 85% da pena. Então, isso endurece, sim, a atuação estatal contra o crime organizado, contra essas facções. E é isso que é de interesse da população brasileira, em especial daquela população que vive naqueles estados mais tomados pelo crime. Exemplo do Rio de Janeiro, o próprio Ceará, que a gente tem trazido tantas vezes aqui, Rio Grande do Norte também tomado por facções criminosas. Então, essa população estava sedenta por uma atuação mais firme do Estado contra essas facções. E agora a lei está aí. Já foi aprovada na Câmara, vai agora para o Senado. Vamos
estamos aqui na expectativa e otimistas para que essa aprovação se dê de forma rápida também no Senado. E aí vai ficar a questão no Judiciário, que tem que aplicar essa lei de forma firme também.